Bom, olá. Nesse vídeo eu vou apresentar sobre o processador ARM Cortex M0. Vou cobrir tanto seu histórico, arquiteturas, instruções, como vou trazer também uma comparação com o Z0 1.1, que foi o que a gente realizou ao longo do semestre em sala. E por fim vou trazer um código comentado em assembly e vou falar um pouco sobre ele para demonstrar como esse processador opera na prática. Então, entrando um pouco no histórico desse processador, o ARM Cortex M0 ele foi lançado em 2009 por uma empresa chamada ARM Holdings e ele faz parte de uma linha chamada Cortex-M, que é voltada para sistemas embarcados simples e de baixo consumo. A história da arquitetura ARM ela começa em 1985 e foi desenvolvida por Sophie Wilson e Steve Ferber, na empresa britânica chamada Acorn Computers, a imagem ali abaixo. E um diferencial histórico muito legal dessa ARM é que ela projeta toda a arquitetura dos processadores, como se fosse o cérebro dos processadores, mas ela mesma ela não fabrica nenhum chip fisicamente. Então, no fundo, ela só licencia a arquitetura. E isso criou um enorme ecossistema global que hoje é adotado por empresas como Apple, Samsung, NXP, Nordic, entre muitas outras. E o impacto disso, no fundo, é enorme, né? Hoje, mais de 90% dos smartphones e bilhões de dispositivos com essa Internet of Things, né? Internet das coisas, que eu vou abordar um pouco melhor no próximo slide, eles rodam em chips baseados nessa arquitetura ARM. Bom, falando um pouco do uso atual do próprio ARM Cortex M0, ele está presente em uma grande variedade de aplicações, mas ele é principalmente utilizado, como eu já tinha mencionado, em dispositivos com Internet of Things, né, que são esses dispositivos que a gente usa no dia a dia que já estão começando a ser conectados à internet, né, a internet das coisas. Então, sensores inteligentes, rastreadores, wearables, como esse smartwatch. E isso se deve muito ao fato de que esse processador ele consegue combinar um baixo consumo de energia com bom desempenho. Então, no fundo, ele também aparece em placas de desenvolvimento muito populares, assim como o STM32, que são usados por engenheiros para desenvolver, criar e testar novos produtos. Essas aplicações ela incluem, no total geral, né, tanto automação residencial, monitoramento industrial, dispositivos médicos portáteis, todos esses que, conjuntando com a Internet of Things, eles são beneficiados, né, que é beneficiado um chip que ele é pequeno, barato e eficiente. Muitas vezes ele não vai conseguir rodar para computadores que precisam de um poder de processamento muito maior, mas para essa função específica dele, essa questão de ser eficiente para tarefas mais simples, ele consegue ser muito bom porque ele é barato, ele processa rápido, ele é muito eficiente. Então, no fundo, ele continua sendo uma peça fundamental para todos esses dispositivos. Seguindo um pouco para falar sobre a arquitetura geral do ARM Cortex M0, ele é uma CPU RISC de 32 bits, ela é feita mesmo, como eu já expliquei, para ser simples, rápida e eficiente. Ele tem 16 registradores principais. Do R0 ao R12 é usado para uso geral. O R13 ele serve como stack pointer, o R14 como link register e o R15 ele é o nosso program counter, né, ou PC. Ele guarda o endereço da próxima instrução a ser executada na memória e nesse processador ele avança automática a cada ciclo, mas ele também pode ser alterado manualmente por instrução de desvio, que chama, que também pode ser chamada de função ou interrupções. Ou seja, no fundo, como todo PC, né, ele vai controlar esse fluxo do programa, decidindo qual instrução que vai vir a seguir. Falando um pouco sobre a ULA, ela fica dentro do bloco central chamado ARM Core, que você consegue ver no centro da imagem, e ela realiza operações como operações aritméticas, né, como adição, subtração, multiplicação, incremento e decremento. Ela também vai conseguir realizar soma com carry, entre outras. Ela realiza operações lógicas como AND, OR, SHOR, NOT, o clear também. Ela tem operações de deslocamento, são muito interessantes, né? Desloca bits da esquerda para a direita. Ela consegue fazer essa arithmetic shift right, que ela desloca os bits da direita preservando o sinal e consegue fazer a mesma coisa para rotacionar. Ela tem operações de comparação também, compara os registradores. Ela consegue comparar como soma também, source flags. Ela consegue testar bits, que é o TST. Ela tem o TEC também, que testa igualdades. Além disso, ela tem as operações de controle clássico, né, como o MOV. Ela consegue ter o MVN também, que é o mover um valor invertido, quase como se fosse um MOV juntamente com um NOT. Ela também consegue fazer branch, né, com saltos e incondicionais. Enfim, além do núcleo que eu estava mencionando agora, a gente tem essas outras partes que você consegue ver, que eu vou mencionar rapidinho aqui, que é o NVIC.
que ele gerencia as interrupções. O WIC, ele é quem ajuda a acordar o processador em estados de baixo consumo. Ele tem um debug, ou debugger interface, que chama, que permite a depuração durante o próprio desenvolvimento. Ele também tem a bus matrix, que conecta o núcleo ao sistema. E a interface AMBA-HB Lite é ela que permite a comunicação eficiente das memórias com os periféricos. Esses blocos todos juntos, eles tornam o M0 ideal, como eu já disse, aquilo que a gente já mencionou, para sistemas embarcados que precisam ser compactos, econômicos e inteligentes. Falando um pouco sobre as especificidades do Cortex M0, uma coisa muito interessante aqui é que ele usa um conjunto de instruções thumb. O que é isso? Ele basicamente compacta as instruções em 16 bits. Isso significa menos espaço na memória, mais velocidade na execução, e isso tudo mesmo trabalhando em uma arquitetura, como eu já tinha mencionado, de 32 bits. Ele também oferece suporte muito interessante, como eu já tinha até mencionado em algumas partes rapidinho. Ele oferece suporte a interrupções, que permitem que o processador ele pause o que está fazendo e responda imediatamente a eventos externos, como sinais de sensores ou comandos importantes. E, além disso, ele também suporta chamadas de sistema e operações atômicas, tornando-se ideal para aplicações embarcadas, como eu já mencionei, sistemas em tempo real. E tudo isso, como eu já estou reforçando aqui durante a apresentação toda, todos esses sistemas que o baixo consumo e a resposta rápida, elas são principalmente as coisas mais essenciais. Falando um pouco sobre as instruções, né, do nosso processador, como arquitetura RISC, o Cortex M0 ele tem cerca de 56 instruções simples, rápidas e eficientes. Ele opera no modelo registrador-memória para fazer as operações. Tipo, como o nosso outro, eu vou entrar nisso na comparação, né, no próximo slide, mas é necessário carregar os dados da memória nos registradores. Ele não permite fazer cálculos diretamente na memória. É algo que diferencia de arquiteturas um pouco mais antigas, né? Isso, no fundo, na verdade, ele é feito para ajudar a simplificar o design e acelerar o processamento. Agora, entrando um pouco mais a fundo na comparação com o Z0 1.1, que foi o que a gente fez ao longo do semestre, entrando aqui na primeira linha, ambos são RISC, né? Eles têm um modelo RISC, mas a diferença, já entrando aqui na primeira linha, é que o Cortex M0 ele é de 32 bits, por mais que ele consiga, tem aquela especificidade do thumb que ele consegue compactar, ele é uma arquitetura de 32 bits, enquanto o que a gente fez, o Z0 1.1, ele é de 16 bits. Além disso, o Cortex M0 ele tem 16 registradores, enquanto o Z0 1.1 ele tem 8, então já é mais registradores para a memória. Como eu já tinha mencionado na última, o Cortex M0 ele possui esse suporte a interrupções, chamadas até de operações de sistemas, operações atômicas, como eu já tinha mencionado, que o nosso Z0 1.1 ele não possui. O conjunto de instruções, como eu já mencionei no último slide, ele é bem maior com cerca do que o Z0 1.1, né? Ele tem mais ou menos 56 instruções, enquanto o que a gente realizou em sala ele tem apenas 14. Nenhum dos dois permite operar diretamente na memória, então os dois funcionam como o modelo registrador-memória, que o registrador ele serve como esse intermediário para você operar na memória. E, no fundo, uma diferença interessante de falar sobre as aplicações é que o Cortex M0 ele tem ele tem aplicações reais, como eu falei, tanto nas Internet of Things, entre outros circuitos embarcados. Ele é utilizado na indústria, enquanto o Z0 1.1 que a gente fez ao longo do semestre, ele é mais utilizado como o intuito de ensino. Agora, falando um pouco aqui sobre o exemplo prático de um código assembly de Cortex M0, esse código ele vai somar os elementos de um array de 3 números e armazenar o resultado final. Então, vamos entender melhor esse código. A primeira linha do código, ele carrega em R0 o endereço do array na memória. E aí depois ele vai definir em R1 o número de elementos, que nesse caso é 3, e vai depois zerar o acumulador, que vai ser o que vai salvar a soma final, que é o R2. Aí a gente entra no loop. E dentro da primeira instrução, ele vai pegar o valor apontado por R0 e já avança R0 em 4 bits, né? Isso porque são os inteiros de 32 bits nesse caso aqui, né? Então, a instrução seguinte, que vem adds R2, R2, R3, ele acumula o valor de R2, ou seja, basicamente o que está fazendo é falar R2 é igual a R2 mais R3, ou seja, está somando sempre a soma de R2 no próprio R2. E ele vai subtrair, vai decrementar 1 do contador, que é o nosso R1,
e depois ele no BNE Loop ele verifica ainda, né, se for diferente de zero, ele vai verificar sem dar elementos para somar. Sem dar, ele vai voltar para o loop. Caso não, ele vai continuar e vai chegar no loop que é um fim, né? Que esse fim é basicamente um loop infinito e é muito comum nesses sistemas embarcados. Por fim, a última linha ali mostra o nosso array, que é basicamente aquilo que vai definir o que a gente vai estar somando. Então, naquela primeira linha que a gente bota LDR0 é igual a array, a gente está chamando esse array aí no final do código. Bom, essa foi a minha apresentação sobre o Cortex ARM, o ARM Cortex M0. Espero que tenha ficado tudo claro. Eu agradeço pela atenção.